Olá, turma, boa noite. Sejam bem-vindos à aula da disciplina Técnicas de Avaliação Psicológica 1. Vamos dar início agora a mais uma aula e mais um conteúdo da disciplina. Tivemos aí um período sem aulas, mas espero, turma, que vocês consigam encontrar um pouco de motivação ou até mais motivação para que vocês consigam ter um bom aprendizado na disciplina. Em meio a tudo que nós estamos vivendo, em meio a essas incertezas, às vezes vem esse sentimento de desmotivação, às vezes enfim, vários sentimentos que vocês porventura possam estar vivenciando, mas é necessário vocês perceberem que a nossa vida, ela é feita de ciclos, tem aí a sua continuidade. Embora a gente enfrenta várias dificuldades diariamente, mas a gente precisa seguir com o que temos, né? E na esperança realmente de dias melhores, né? A gente deseja muito um retorno de aula presencial, mas em meio a tudo que está acontecendo, nós estamos dentro de várias limitações. E querendo ou não, a gente precisa aceitar essas limitações e usar as armas que temos para continuar, certo? Então, eu estou aqui para contribuir com o aprendizado de vocês, eu estou aqui realmente aberta para conversar, para a gente dialogar e principalmente para a gente aprender. Mas para que a gente possa aprender, eu preciso saber realmente se cada um está bem, se cada um tem condições realmente de, vamos dizer assim, de continuar. E quando a gente se encontrar fragilizado diante dessas circunstâncias, que a gente encontre motivação, força e coragem para recomeçar, certo? E falando em recomeço, vamos aqui recomeçar mais uma aula, recomeçar mais um conteúdo e continuar, né? Vamos continuar em meio a tantas questões, a gente precisa continuar. Então, chegam mais, turma, para a nossa aula, certo? Turma, eu trouxe para vocês agora um assunto que é fundamental para que vocês possam ter a prática, certo? Eu coloquei aqui para vocês os tipos de testes e características dos testes e aplicabilidade. Então, na aula de hoje, turma, nós vamos conhecer as características do teste psicológico, dos vários testes psicológicos. Mas antes de falar, né, vamos aqui fazer retomar mais uma questão, né? Vocês viram que uma avaliação psicológica, ela é composta por vários instrumentos, desde os testes psicológicos, desde a observação, desde estudo de caso, desde entrevista, tudo isso compõe, vamos dizer, uma avaliação psicológica. Vocês perceberam que todos esses instrumentos, eles são de suma importância para uma boa avaliação psicológica. Lembrando que a avaliação, ela inclui vários instrumentos que eu citei agora há pouco, e eu estou aqui falando sobre um instrumento que é o teste psicológico. Então, vamos conhecer quais as características que um teste precisa ter. E antes de colocar quais essas características, eu preciso que vocês compreendam o que são esses testes psicológicos, né? Então, vamos imaginar, gente, que um teste psicológico, ele pode ser compreendido como um instrumento padronizado que venha a fornecer amostras de um comportamento com o objetivo de averiguar os processos psicológicos do sujeito. Quando eu falo que esses processos psicológicos do sujeito, eu estou me referindo a quê, gente? A descrever o que é uma emoção, o que é a memória, o que é a percepção, o que é a cognição, enfim, o que é a personalidade, quais os traços de personalidade. Então, vamos imaginar que quando nós falamos em teste psicológico, eu estou falando de um instrumento padronizado, né, que tem como objetivo averiguar questões cognitivas do sujeito. E essas questões cognitivas do sujeito precisam ser investigadas com base em amostras de comportamento e com base principalmente nesses instrumentos que nós chamamos de testes psicológicos.
Compreendido aqui até aqui, turma? Então, os testes psicológicos, eles são um dos principais instrumentos que o psicólogo detém para conhecer o sujeito, para que você possa compreender o comportamento do sujeito e descrever realmente todos esses processos cognitivos que eu citei anteriormente. Então, vamos imaginar que dentro de uma amostra de comportamento, eu falo, você buscando averiguar um comportamento, você precisa compreender, né, que teste poderá ser utilizado para averiguar, vamos dizer assim, um determinado traço de personalidade. E para que eu faça isso, eu preciso estar atento às principais características desse teste. E aí, se essas características elas não se incluem dentro desse teste, possivelmente a gente precisa ter um cuidado na aplicabilidade desse teste, porque ele não vai, se ele não possui, vamos dizer assim, todos os instrumentos que venham a favorecer a compreensão desse traço de personalidade, possivelmente a aplicabilidade dele poderá ser prejudicial. Num sentido prejudicial que eu falo, gente, no sentido dele não ter uma utilidade para aquilo que vocês estão buscando entender ou buscando investigar, certo? Então vamos aqui. Tipos de testes, características e aplicabilidade. O estudo dos testes psicológicos alcança importância por envolver material que é de uso exclusivo do profissional de psicologia. Para tanto, destaca-se a necessidade do psicólogo de estar capacitado para realizar a escolha dos instrumentos, métodos e técnicas durante sua atuação profissional, mostrando-se atento para que esta escolha envolva instrumentos com qualidade técnica científica e técnica científica reconhecida. Então, gente, podemos aqui colocar que quando você está fazendo uma avaliação psicológica, a escolha dos testes é fundamental para que você alcance o objetivo pelo qual você se propõe a fazer aquela avaliação. Então, é necessário que o psicólogo ele tenha realmente essa formação, ele tenha a compreensão e a capacidade para escolher esses instrumentos. Como é que eu vou saber disso, gente? Fazendo o estudo, né? Tendo conhecimento da psicopatologia. Por quê? Porque uma avaliação, primeiro você precisa entender qual o objetivo da sua avaliação. E aí o meu objetivo é verificar um possível traço de agressividade, é investigar, por exemplo, a capacidade do sujeito de ocupar um determinado cargo. Então, quais os métodos que serão mais úteis para utilizar dentro desse contexto? Tá bom? Então, assim, é necessário que vocês entendam que os testes psicológicos, eles são de uso exclusivo do profissional de psicologia, né? Quando eu falo uso exclusivo, gente, nenhuma outra área, embora tenha o conhecimento e tenha o estudo da questão do comportamento, dos processos cognitivos, nenhuma das áreas possui habilidade para aplicar os testes, senão o psicólogo, tá certo? Então, assim, o que acontece? Recentemente, nós estamos em uma luta, né, porque houve aí uma proposta para a comercialização dos testes psicológicos. O que acontece quando nós falamos sobre a comercialização dos testes psicológicos? Quando nós fomos fazer as escolhas dos testes para ser aplicado na disciplina, eu, enquanto psicólogo, eu tenho a liberdade de chegar em uma clínica que é cadastrada, que tenha a capacidade, vamos dizer assim, de vender esses testes, mas eles vão solicitar a carteira, né, averiguar se realmente eu sou um profissional da área. Ok, feito isso, eles podem estar comercializando esse teste, vendendo esse teste para mim. Qual é a mudança que foi proposta recentemente? Que a comercialização desses testes não fossem somente para o psicólogo. Por quê? Porque nós estamos falando de materiais de estudo, nós estamos falando de, vamos dizer, de conhecimento.
E, né, quando a gente fala de conhecimento, a partir do momento que eu digo é restrito somente ao psicólogo, eu estou restringindo, vamos dizer assim, aquele conhecimento. Eu não posso vender um livro de instrução ou um teste psicológico para alguém que não seja da área. Mas, entretanto, eu estou restringindo um conhecimento. Quem não tem um entendimento da psicologia vai achar realmente que não tem por que restringir esse conteúdo, uma vez que ele vai ensinar alguma coisa. E é essa a grande luta dentro, vamos dizer assim, para que essa lei possa ser aprovada, porque de certa forma ela foi, né? E assim, o Conselho Federal de Psicologia está nessa luta para, vamos dizer assim, é, trazer uma alteração, né? Uma vez que isso acaba afetando a credibilidade do psicólogo. Como é que eu vou aplicar um teste se, vamos dizer, ele é comercializado e qualquer pessoa pode ter, vamos dizer assim, a instrução de como é que aplica, eu posso ter a instrução de como é que eu vou me comportar, embora os testes eles vão trazer N respostas, mas nós não estamos colocando aqui isso, nós estamos falando de um instrumento que é sério, que é de uso restrito do psicólogo, que o psicólogo precisa de uma capacitação, né, de uma formação para fazer uso dele. Mas a questão não é a utilidade desse teste por outras áreas, é a comercialização. E essa comercialização, ela também precisa ter um olhar mais cuidadoso, né? Então, assim, eu vou simplesmente vender para qualquer área um teste psicológico que se diz restrito a psicólogo, enfim, né? Então, essa lei do CFP de 2005, ela sofre alteração agora, né? Sobre a comercialização, mas a utilização do material é de exclusividade do profissional, ok? Então, aqui tem essa entrave aí, que a gente pode até estar discutindo em outro momento no Meet, tá certo, turma? Então, vamos aqui a compreender. O ainda é fundamental que alguns aspectos sejam discutidos, como a necessidade da preservação das informações dos testes. Segundo Anastase, salienta-se que o acesso do público leigo à informação sigilosa dos testes pode trazer malefícios na medida em que prejudica os resultados do instrumento e, consequentemente, o avaliando, já que os dados obtidos estarão enviesados. Portanto, é necessário que os testes e seus dados não sejam divulgados pelo psicólogo a pessoa de outras áreas de atuação ou que sejam disponibilizados em meios de informação como a internet. O que acontece aqui, gente? A Anastase pontua uma questão fundamental. Quando você faz a aplicação de um teste, ele vai nos trazer resultados, ok? Esses resultados, eles não precisam, não tem-se a necessidade de ser divulgado para as outras áreas, tá certo? Então, assim, o que acontece? Muitos dos testes, até alguns testes, eles saíram, vamos dizer, do SATEPS, que depois eu vou explicar para vocês. Por quê? Porque os resultados e a forma como é corrigido foram colocados na internet, o que era proibido. Então, o que acontece? Isso traz, como a Anastasia coloca aqui, traz, vamos dizer assim, resultados enviesados. Por quê? Porque o sujeito ele já vai fazer um teste sabendo que ele poderá colocar ali. Claro que se o avaliador ele for um avaliador que tenha conhecimento sobre uma avaliação psicológica, ele não vai utilizar apenas um instrumento. Então é aí que está o X da questão. Ele pode saber o resultado daquele teste, mas eu posso utilizar um outro teste para investigar a mesma questão que ele já colocou em um outro teste. Então, só para citar aqui como exemplo, eu tenho um teste que vai avaliar, por exemplo, a agressividade. Eu coloco um teste e ele já sabe que a agressividade é um tracinho que vai ter um risquinho, um puxinho, né? Vamos dizer no palográfico, né? Então, ele não vai colocar esse risquinho lá como se fosse um ganchinho.
E eu tenho um outro teste que vai avaliar esse mesmo traço de personalidade e não necessariamente, vamos dizer assim, vai ter, vamos dizer, um resultado enviesado. Por quê? Porque eu estou utilizando outros instrumentos para investigar, vamos dizer, outros testes e até outros instrumentos para investigar o mesmo traço, certo? Então, assim, por isso que é importante vocês estarem se aperfeiçoando da avaliação psicológica, dos testes, como é utilizado eles no contexto da psicologia e no contexto, vamos dizer assim, de vários campos que a avaliação psicológica permite, né? Ela não se restringe apenas à clínica, como eu coloquei para vocês, mas uma avaliação psicológica, ela pode ser utilizada em vários contextos, seja na clínica, seja na área organizacional, seja na área hospitalar, seja na área, enfim, nas áreas que, seja na área jurídica, enfim, várias áreas que é composta pela psicologia. Dando continuidade à nossa aula, turma, eu trouxe aqui características técnicas necessárias para um teste psicológico. Vamos imaginar aqui, turma, que nós temos essas características. Essas características, gente, elas são fundamentais, vamos dizer assim, para a aplicação de um teste. Se vocês não têm conhecimento sobre essas características, possivelmente vocês podem cometer um deslize na aplicação de um teste, certo? Então, por isso que nós temos o SATEPS, tá bom? Que é um sistema que vai permitir ao psicólogo averiguar, vamos dizer assim, se aquele teste ele está favorável para a utilização ou desfavorável. Quando eu falo favorável, gente, é possível que seja utilizado e desfavorável que não dá para ser utilizado. Então, o SATEPS é um site que o psicólogo, toda vez que for pensar em montar o seu quadro de testes para uma avaliação, ele vai consultar o SATEPS, né? Que é um site, né, que é um sistema que vai mostrar quais os testes o psicólogo pode utilizar. Ah, eu escolhi um teste tal, né? Mas esse teste ele está ele está desfavorável, então eu não posso estar utilizando esse teste, certo? Então vamos aqui, gente, para essas características fundamentais dos testes psicológicos, né? Então, eu tenho aqui a precisão ou fidedignidade. Que nome bonito, né? Fidedignidade. Fidedignidade. Ah, só vai falar precisão ou fidedignidade, tá bom? Quando nós falamos, né, turma, sobre a questão da precisão, vamos pegar pelo próprio nome. O que é a precisão? Né? Como vocês colocam imaginar, a precisão é isso aqui, né? Então, quando nós falamos sobre a precisão ou fidedignidade, eu estou falando sobre a consistência dos resultados que um teste psicológico pode oferecer. Então, assim, vamos imaginar o quê? Que eu estou falando sobre a precisão é a consistência dos resultados obtidos em um teste. Ah, professora, como é que isso ocorre, né? Você fala sobre a precisão. Vamos imaginar, por exemplo, só para a gente ter uma base, a precisão ela está associada à menor taxa de erro possível que um teste pode oferecer. Vamos imaginar que uma pesquisa, né? Sempre mostra aquelas pesquisas, vamos dizer que o número de transtornos mentais aumentou significativamente durante a pandemia. E aí, essa pesquisa, ela mostra uma taxa de erro de 2%. Então, a gente percebe aqui uma precisão nessa pesquisa. Da mesma forma, é o teste psicológico, gente. O teste psicológico, a gente precisa ter entendimento que será que esse teste que eu estou utilizando, ele vai me dar uma consistência dos resultados que eu estou buscando? Ou seja, será que ele realmente
vai me apresentar a menor taxa de erro, porque assim, claro, todo teste, ele não é 100% completo. Quando eu falo 100% completo, eu não estou dizendo, ele é 100% confiável, eu estou dizendo que existe sim uma taxa mínima, vamos dizer assim, não de erro, né? Mas eu vou dizer que seria uma taxa para ser considerada. Não, nada na nossa vida, no sentido geral, é 100%, né? Então, até uma pesquisa que é realizada, ela pode ter erro, assim também como um teste psicológico pode apresentar uma taxa mínima. E quando eu falo de precisão, é justamente isso, né? Vamos dizer assim, essa consistência desses resultados, tá bom, turma? Então, quando eu falo sobre a segunda característica do teste psicológico, gente, é a validade. A validade, turma, é assim, como é que eu vou saber se um teste tem uma validade ou não? É só vocês fazerem a seguinte pergunta: esse teste avalia de fato o que se propõe avaliar? Então, vamos imaginar, eu estou querendo investigar, por exemplo, o déficit de atenção de um sujeito. Esse teste, ele possui uma validade, né? Ele vai avaliar mesmo o que está se propondo a avaliar, que é vamos dizer assim, que é esse déficit de atenção. Vamos compreender isso. Eu tenho um teste, gente, que, por exemplo, eu tenho um teste que vai avaliar uma série de características. E eu tenho um teste que vai avaliar uma característica única que eu estou em dúvida. A validade do teste, gente, é aquela que, de certa forma, vai me dar uma direção mais específica para aquilo que eu estou investigando. Então, ao invés de eu utilizar aquela gama de possibilidades que eu tenho ali de um teste, eu posso ter o que? Uma validade que vai indicar, vamos colocar assim, aquele traço de uma maneira mais objetiva. Então, a validade é o que, gente? É justamente essa questão. Esse teste propõe-se, ele mede o que se propõe de fato medir, né? Então, é basicamente isso. E a padronização, turma, é bem interessante porque quando nós falamos sobre padronização, me parece que vem de uma ideia de padrão. É aquilo que a gente tem como modelo. E é exatamente isso dentro de um teste. Quando nós falamos sobre padronização de um teste, que é uma das características que um teste deve ter, é o que nós chamamos de padronização. Turma, a padronização, ela está principalmente associada ao que nós chamamos de cuidados que o psicólogo deve ter antes e depois da aplicação de um teste. Então, a padronização, gente, vamos imaginar que existe um manual. Esse manual, ele vai me dar, vamos dizer assim, esse manual, ele vai me dar instruções de como eu vou aplicar aquele teste. E a padronização é exatamente isso, é uma das características de um teste psicológico e ele vai nos trazer, vamos dizer assim, esses cuidados. Então, vamos imaginar que eu preciso verificar se as folhas desse teste estão colocadas na sequência. Eu preciso verificar se o ambiente está adequado, eu preciso verificar que respostas eu vou dar quando um avaliando tiver dúvidas. Então, a padronização dos testes está associada aos cuidados que o psicólogo deve ter, ou seja, aos padrões de comportamentos que um teste deve seguir. Então, padronização é isso, né? Uma das características de um teste psicológico que poderá, vamos dizer assim, guiar o psicólogo dentro da aplicação de um teste. Então, quando nós formos aplicar um teste, gente, nós precisamos verificar toda a instrução que ele se propõe. Então, o que é que vai ser feito? O sujeito vai se apresentar, o sujeito vai dar as instruções, o sujeito precisa verificar se as folhas estão em ordem, precisa verificar a posição que as folhas vão estar. Então, assim, se tudo isso estiver ok, ótimo, você poderá, vamos dizer assim, aplicar aquele teste. Se
isso foge um pouco dessa padronização, possivelmente o psicólogo poderá, vamos dizer assim, aplicar uma avaliação e essa avaliação não dá os resultados fidedignos, uma vez que a gente precisa seguir a padronização daquele teste, ok? Então, turma, outra coisa importante dentro da padronização, antes que a gente passe para a normatização, é o quê? É a questão do tempo que é utilizado em cada teste. Às vezes, o teste exige que se tenha um tempo e a gente não pode ultrapassar, mesmo que, vamos dizer assim, mesmo que o avaliando, deixa eu só terminar aqui, só mais um minutinho, não existe, existe um tempo. Terminou, fechou, não tem como mais acrescentar. E se o sujeito quiser acrescentar, a gente já começa a avaliar. É um sujeito que, de certa forma, pode ter, vamos dizer, características que venham a burlar normas, porque eu estou dizendo que acabou e ele está querendo continuar. Então, olha como dentro de uma avaliação, você dentro de um teste, você não pode avaliar somente a questão dos testes ali, dos resultados que eles vão me propor, mas sim o comportamento que o sujeito está tendo. E eu só consigo investigar o comportamento dele a partir do que nós chamamos de boa observação. E essa observação, ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser investigada pelo, vamos dizer assim, pelo psicólogo. Ou seja, vocês precisam entender, vocês precisam ler sobre o quanto é importante a observação. A leitura de um teste, a aplicação de um teste, ela vai nos trazer resultados, mas a partir do momento em que eu estou aplicando um teste, eu não estou só aplicando um teste para saber os resultados, eu estou também observando o comportamento do sujeito. É um sujeito que tem dificuldade de compreender as questões, com certeza é um sujeito que vai perguntar muito, né? É para colocar o nome em qual folha? Você já disse onde é que o sujeito vai colocar o nome dele, por que ele está perguntando? Será que esse sujeito também não tem alguma questão de atenção? Tudo isso é feito através da observação. E quando nós chamamos de normatização, para a gente finalizar aqui as características dos testes, a normatização, turma, ela está associada à interpretação dos resultados de um teste. Então, a interpretação desses resultados segue uma normatização. Essa normatização, turma, ela é fundamental. Por quê? Porque ela vai direcionar, vamos dizer assim, a correção de um teste. Então, quando nós falamos sobre normatização, seria o que? A interpretação dos resultados de um teste, ou seja, a forma como os resultados de um teste devem ser compreendidos. E como é que nós vamos interpretar esses resultados, né? A partir do momento que nós iremos aplicar um teste, dentro desse teste nós vamos ter vários materiais, folha de aplicação, livro de instrução e geralmente a gente tem um crivo de correção. Esse crivo de correção, a gente vai ter um manual de correção também. A gente precisa seguir essa normatização, que é uma das características do teste uma das características técnicas necessárias para um teste psicológico. Ou seja, após a aplicação de um teste, eu vou o quê? Saber quais os resultados esse teste vai me dar. E eu vou saber esse resultado a partir da normatização, ou seja, da interpretação desses resultados que serão fornecidos por esse teste. Tá bom, turma? Então, basicamente, dentro dos nossos padrões, no sentido de características de testes, é isso. Então, eu espero ter sido, assim, compreensiva para vocês, embora eu acredito que tenha ficado um pouquinho extenso a aula de hoje, mas, e a gente ainda vai falar sobre a questão dos tipos de testes, tá bom? Mas hoje a gente vai finalizar aqui com essas características. Espero que vocês tenham compreendido. Caso não tenha, a gente vai tirar essas dúvidas no Meet, tá bom? E também vai ter essa discussão do quanto é fundamental o psicólogo, dentro da sua formação, ter um bom conhecimento da avaliação psicológica. E, como eu disse nas aulas iniciais, para que se tenha uma boa compreensão da avaliação psicológica, é necessário que vocês tenham um embasamento da psicopatologia. Por quê?
Porque a avaliação psicológica, toda avaliação, ela tem um objetivo. E esse objetivo é justamente saber a sanidade do sujeito. Esse sujeito, ele possui habilidades, capacidades para ocupar uma determinada função, ou esse sujeito possui um desvio de personalidade, possui algum traço patológico em sua personalidade, e tudo isso a gente precisa investigar. Se eu não sei o que é que eu vou investigar, possivelmente eu vou, vamos dizer assim, ter dificuldade de aplicar um teste. Por quê? Porque eu não tenho conhecimento do que é que eu vou investigar e possivelmente eu não vou saber traçar que testes eu vou utilizar dentro daquela questão, certo, turma? Então é isso, né? Ficamos aqui e até a nossa próxima aula e até a interação no Meet.